Para escolhermos um horário para meditarmos, a primeira coisa que devemos fazer, independente de tudo que ouvimos falar sobre horários bons ou ruins de meditação, é escolher um horário que caiba na nossa agenda, que caiba na nossa rotina. Hoje, com a digitalização do ensino, nós temos a possibilidade, que não tínhamos há alguns anos atrás, de acessarmos práticas de meditação, aulas sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, enfim, qualquer tipo de conhecimento, no horário que nós bem entendermos. Então, se a gente encontra um conhecimento que é pertinente à nossa vida, dificilmente hoje não teremos acesso a esse conhecimento gravado, o que possibilita que nós tenhamos uma organização do nosso dia a dia e dessa maneira que a gente possa inserir aquilo que é positivo de acordo com a nossa organização. Sair da nossa casa 3 vezes por semana ou talvez todos os dias para meditar é praticamente impossível com a quantidade de compromissos que nós temos hoje em dia. Mas acessar uma meditação gravada de 10, 15 minutos, 30 minutos é perfeitamente possível. Então, devido a essa facilidade que hoje nós temos no ensino de qualquer conhecimento, fica muito fácil para uma pessoa ajustar a sua rotina e escolher um bom horário para praticar meditação. O melhor horário, os melhores horários para meditação, eles são medidos pelo estado mental, tá? E não é propriamente por questões de trabalho, por questões de rotina em si, mas sim pela nossa condição da nossa mente. Então, os horários mais propícios para isso são de manhã bem cedo, entre 4 e 7 horas, e à noite, um pouquinho antes de nós dormirmos, junto com as transições do dia, ou seja, nascer do sol e pôr do sol. Pode ser que esses horários sejam completamente inadequados para você, e para a maioria das pessoas realmente é. Quando eu comecei a meditar, eu meditava às 12h30, ou seja, ao 12h30, logo após a minha refeição. Provavelmente esse é um dos piores horários que tem para a mente, porque a mente, devido à digestão, ela é meio que inerte, Então ela apaga com muita facilidade. E tudo que a gente quer na meditação não é dormir, é estar consciente. Só que, naquele momento, eu não tinha um ambiente tranquilo, com razoável tranquilidade dentro de casa, e nenhum espaço minimamente propício para fazer isso. Então eu meditava mesmo no meu trabalho. Em vez de almoçar e dormir depois do almoço, como era o meu costume, eu pegava esses 30 minutos, sentava numa cadeirinha e ali eu meditava. O que aconteceu? Muitas vezes eu dormia, e depois de um tempo o processo se solidificou e me ajudava muito. Eu lembro que naquela época eu era uma pessoa bem estressada. Eu trabalhava na indústria e a indústria tem uma carga de produtividade muito alta. Então eu tinha muitos problemas com dores de cabeça crônicos. Eu fui a oculista, eu fui a alguns médicos e quando eu percebi, eu estava tomando remédio todo dia para dor de cabeça. E eu fui uma das pessoas mais descrentes com esse processo. Portanto, eu não acredito que você vai acreditar em tudo que eu estou te dizendo, mas eu estou contando a minha experiência pessoal. Eu também não acreditava. Comecei a sentar para meditar e eu sentia, por vezes, a dor de cabeça estava ali. Então, medito ou não medito? Eu tentava mesmo assim. O que eu percebia? Que quando eu atingia um grau mínimo de relaxamento, a intensidade da dor de cabeça que estava 7 passava para 5, passava para 4. Depois de algum tempo, a intensidade que estava 5, 4, passava para 1. E às vezes diminuía a 0, que eu não sentia mais a dor de cabeça. Em algumas semanas, em alguns meses, eu já não sentia mais a dor de cabeça. Eu não precisava mais tomar remédios
para dor de cabeça crônica todos os dias, porque a minha dor de cabeça ela era disparada devido ao estresse, devido à tensão do meu dia a dia. Então foi um processo sutil, foi uma transição que não foi do dia para a noite, mas tudo começou sentando em talvez um dos piores horários para meditar, que é às 12h30, né, com o organismo fazendo a digestão. Isso foi tão bom e foi tão real, os efeitos como esse da dor de cabeça crônica, que com a meditação, naturalmente, ao conseguir atingir um nível de relaxamento, ao natural, eu consegui diminuir a intensidade aos poucos, até o ponto que não se fazia mais necessário tomar remédio. Então tem um ditado que diz assim: aonde o remédio não chega, a meditação chega, a meditação ajuda. Isso não quer dizer que você vai parar de tomar remédio, mas eu estou contando a minha experiência pessoal, como que foi com a meditação tirar um dos remédios que já é crônico e para muitas pessoas é do dia a dia, né? Tomar um analgésico, tomar um remedinho para dor de cabeça, tomar um Rivotrilzinho para se acalmar, porque a pessoa não consegue lidar com a tensão e nervosismo. Portanto, a meditação é uma ação da mente. E não tem nada com que ficar parado ali. Se você sabe o caminho do processo, tem todo um desenvolvimento, né, que ocorre passo a passo ali na meditação. Esse horário, ele deve se encaixar dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto familiar, dentro da sua rotina de vida. Porque não adianta você querer meditar ao meio-dia e toda a sua família ficar esperando você fazer o que você quer para que todo mundo possa almoçar. Não vai funcionar. Então você precisa escolher um horário que não é somente bom para você, mas que seja bom para o seu contexto. E aí usufruir hoje da possibilidade de fazer aulas gravadas e dessa maneira encaixar na sua rotina. Portanto, a regularidade, né, para ter a regularidade na meditação é algo extremamente simples. Escolher um horário que funciona para você, que nem comigo. O horário que funcionava para mim era às 12h30, depois do almoço. Em vez de eu apagar dormindo depois do almoço, com a mente letárgica, sonolenta e inerte, eu peguei e fui aprender algo útil que me ajudaria a lidar com a mente, que eu uso até hoje. Então, vou dar um exemplo para você. Você conclui que meditar pela manhã vai ser bom. Então, você pega, você acorda, você toma o seu banho, você senta para meditar, você toma o seu café e você sai para a sua vida. Depois de repetir isso por algumas semanas, o processo ele meio que é automatizado e você cria um hábito muito positivo. Então você precisa de um esforço no início até que o hábito ele fique firme na sua rotina. Então, acorda, toma um banho, senta e medita. Ou então, ao final do dia, faz tudo o que você tem que fazer, organiza tudo o que você tem que organizar, planeja o seu outro dia e ali você vai ter um período de tempo para sentar na sua meditação. O ser humano ele tem o costume de impor muitas regras para si mesmo, porque eu tenho que acender um incenso, porque eu tenho que ter um lugar que seja muito silencioso, eu tenho que ter uma foto de uma deidade, alguma coisa assim. Cuidado, o excesso de regras pode impossibilitar que você sente para meditar. Então é bom a gente ter uma organização, né, uma rotina diária, mas as regras nós temos que ter uma flexibilidade, porque senão esse excesso de regras pode impossibilitar que você sente para meditar. Então cuide com as regras que você se auto-impõe e busca sempre essa flexibilidade. Flexibilidade da mente e flexibilidade do corpo. O próximo passo, né, é você determinar quantas vezes e por qual tempo você vai meditar. Então você pode determinar 3 vezes, 2 vezes, mas o ideal é que você medite todo dia. E o tempo, né, você pode determinar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos
ou seguir uma meditação guiada, que aí o tempo já é pré-estabelecido. É muito melhor você fazer 5 minutos por dia, o que dá 35 minutos por semana, que não é nada, do que você fazer 2 horas num único dia. Se uma pessoa vai lá e faz 2 horas em um único dia e ela não está acostumada, ela vai gerar uma aversão, e tudo que a mente quer é não sentar para meditar. Portanto, a escolha do tempo, de novo, deve ser um tempo que seja razoável na sua rotina e que seja razoavelmente prazeroso para você, assim como a determinação de quantas vezes por semana você vai meditar. E no momento que você determinar, ali você se abraça a sua convicção de fazer, porque a disciplina desenvolve força interior, e essa força é fundamental para a gente viver a nossa própria vida. Então, determinar quantas vezes você vai meditar e determinar qual é o tempo que você vai meditar vai te ajudar, mais uma vez, a organizar a tua rotina diária. Não só a tua rotina pessoal, mas a tua rotina social e familiar, porque a sua prática ela não pode atravancar a vida de outras pessoas. Ah, Márcio, mas às vezes eu estou muito cansado, às vezes eu não tenho muito tempo. Isso pode ocorrer. De novo, traga aquela palavra flexibilidade. Então, se o tempo está muito curto, ou se você está cansado ou cansada, pelo menos sente no seu local, sente na sua postura e permaneça ali com os olhos fechados, respirando por alguns instantes, e só quebra esse hábito da mente, sabe, de emendar as coisas, uma coisa atrás da outra. E que seja 1 minuto, que seja 5 minutos, está muito bom, porque ali você está construindo o hábito da sua meditação. Sobre o local, também é importante nós falarmos, e a primeira coisa que eu vou dizer para você é: não medite na sua cama. Ah, mas eu vejo a meditação as pessoas postarem nas redes sociais na cama e acorda. Esquece meditar na sua cama. A cama foi feita para você dormir. Então, se você meditar na sua cama, você pode criar um mau hábito. Um hábito na meditação, que é meditar, é apagar, e o outro hábito é que você pode deitar na sua cama e você não consegue dormir, já que a meditação não é para você apagar, é para você estar consciente ali, para você desenvolver a sua atenção, o seu foco em um nível. Então, não medite na sua cama. Quer meditar no quarto? Ótimo, medite no seu quarto. Tem um local dentro do seu quarto, um tapetinho, uma almofada, ou então sente-se numa cadeira. Você não precisa sentar no chão e cruzar as pernas, principalmente se você tem problemas de joelho, talvez se você já tenha uma idade assim um pouco mais avançada, que se sentar no chão já não é agradável. Utilize uma cadeira. Eu comecei assim, lembra? Meditando às 12h30, depois do almoço, em uma cadeira. E funcionou para mim. Agora, o que acontece quando a gente senta no chão? Ou a gente domina essas posições, né, de meditação, que é comumente vista por nós. Aquela postura, ela demanda uma grande disciplina. Então, quando a gente vê uma pessoa firme numa posição, ali tem um aprendizado, tem algo que foi aprendido ali para que se chegue numa posição firme. Toda manifestação, a mente, né, ela se manifesta no nosso corpo. Então, toda agitação da mente, ela se manifesta como agitação do corpo. Então, ao treinarmos o nosso corpo, ao conseguirmos manter o corpo firme, estável e confortável, nós estamos influenciando diretamente a nossa mente. Então, treinamos o corpo e nós vamos treinar a nossa mente. Portanto, quem tem o interesse de inserir, né, essas posturas de yoga no seu dia a dia, vai ser extremamente benéfico,
Mas não é obrigado e não é só benéfico para a meditação. As posturas desenvolvem força e flexibilidade. E um corpo forte e flexível é um corpo saudável, é um corpo leve, o que é maravilhoso para a gente desempenhar as nossas ações, sejam elas do trabalho ou sejam de casa mesmo, tanto faz. Então, toda postura de meditação, ela envolve uma disciplina. E dominar essas posições clássicas que a gente vê, ali tem uma pessoa que passou por um processo de aprendizado. E entendendo que a agitação da mente se manifesta na agitação do corpo, a tranquilidade da mente se manifesta com a tranquilidade do corpo, ao treinar o corpo, você está treinando a sua mente. Portanto, tem uma condução sutil e um grande aprendizado em conseguir manter o seu corpo firme e confortável, que seja numa cadeira ou que seja no chão, sentadinho, numa almofada. O que você não pode fazer é ficar sentindo desconforto, né? Sentindo dor no seu corpo. Procura meditar sempre no mesmo local e, se possível, no mesmo horário. Porque quando chega o horário, a sua mente tem uma lembrança. Assim como quando você tem um local específico. Você olha para aquele local, a sua mente tem uma lembrança. E isso vai ser muito positivo para a criação do seu hábito de meditação. No meio da casa não é um bom local, porque as pessoas ficam transitando, né? E por vezes vai atrapalhar a sua meditação e você pode atrapalhar as outras pessoas. Então busque um local que não tenha assim muito fluxo de pessoas, um local no seu quarto, ou se você tiver uma sala que você pode utilizar para fazer a sua prática de meditação, que seja silencioso, agradável e confortável. Nem todas as pessoas terão isso disponível na sua casa, portanto, adapte-se, né? Seja flexível com isso e aprenda a lidar, né, com o trânsito de pessoas, às vezes com o barulho. E o interessante você saber, para a gente concluir essa nossa jornada aqui, desse vídeo, é que não é o barulho ou as pessoas que perturbam a meditação, e sim a sua reação, a reação de quem está meditando às pessoas ou ao barulho. A gente não precisa de barulho para estar em silêncio e quieto. Então isso é muito importante você entender. Você não precisa de um local especial para meditar, de um local totalmente silencioso. É claro que ajuda. Silêncio, um local limpo, agradável e confortável. Mas não é isso que vai fazer com que você medite. O que vai fazer com que você medite é a sua determinação de escolher um local, um horário que caiba na sua agenda, e dessa maneira você vai criando esse hábito dessa prática tão maravilhosa que vai beneficiar somente o seu corpo, o seu sistema nervoso e por aí vai. Portanto, lembre-se, não medite na sua cama. Deixa a cama para dormir e procura um local que você pode sentar, seja no chão em uma almofadinha ou seja numa cadeira. E o que vai fazer a diferença é você criar o hábito que caiba na sua agenda, que caiba no seu contexto social, familiar e de vida.